Corinthians pode repetir maior sequência de jogos sem sofrer gol da temporada. Desde que fez a sua estreia no comando do Corinthians, Wagner Mancini estabeleceu como prioridade arrumar o sistema defensivo. Nos últimos jogos, o treinador parece realmente ter acertado o setor, e contra o Goiás, o Timão pode repetir a marca de 5 partidas consecutivas sem sofrer gol, repetindo a melhor sequência na temporada. Nos últimos 4 jogos, contra Grêmio, Coritiba, Fortaleza e São Paulo, a defesa corintiana conseguiu passar em branco. No empate em 0-0 contra os gaúchos, a equipe chegou a jogar com 2 jogadores a menos. O Timão repetiu o placar contra os cearenses, e venceu por 1-0 no duelo contra o Coxa, e também no Majestoso. A última vez que o Corinthians chegou a 5 jogos consecutivos sem sofrer gol em 2020, foi na reta final do Campeonato Paulista, entre julho e agosto. Nos últimos 2 jogos da fase de grupos, a equipe ainda comandada por Thiago Nunes venceu o Palmeiras por 1-0, e o Oeste por 2-0. Na sequência, repetiu 2-0 contra o Red Bull Bragantino, nas quartas de final, e bateu o Mirassol pela vantagem mínima na semi. A última partida desta sequência foi o empate em 0-0 com o Palmeiras, na ida da decisão do estadual. Na ocasião, a linha defensiva do Timão ainda era formada por Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto. Mais de 4 meses depois, Danilo Avelar agora está no departamento médico, se recuperando de lesão no joelho direito, e Carlos Augusto foi negociado com o Monza, da Itália. Com isso, Bruno Mendes tem se firmado como dupla de zaga com Gil, enquanto Fábio Santos ocupa a lateral esquerda. Nas 12 partidas com Wagner Mancini até aqui, o Corinthians levou 11 gols. 5 deles na goleada sofrida diante do Flamengo, em Itaquera. Já no ataque, o Timão balançou as redes 10 vezes neste período. A ausência de Cantillo deixa a disputa aberta no meio-campo do Corinthians. Com a lesão de Cantillo, no músculo adutor da coxa direita, Wagner Mancini busca um substituto para a partida contra o Goiás. Assim, é aberta uma vaga no meio-campo do Corinthians para o duelo que acontece na segunda-feira, às 20 horas na Neoquímica Arena. Quem pinta como favorito na briga pela vaga é Camacho. Foi o volante quem entrou na vaga de Cantillo, aos 40 minutos da primeira etapa, assim que o colombiano sentiu a lesão contra o São Paulo. Caso queira manter a escalação que funcionou no Majestoso, Mancini pode optar pelo camisa 20. Outra opção para Wagner Mancini é escalar Xavier na vaga do colombiano. Das categorias de base corintiana, o volante tem mais capacidade de marcação, mas também não deixa de sair com qualidade com a posse da bola. O jovem de 20 anos foi o escolhido na vitória contra o Coritiba, quando Cantillo cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo. Ainda assim, outros volantes se colocam na disputa. Para manter a criatividade no setor, o técnico corintiano também tem Rony e Ederson à disposição. O primeiro, cria do Terrão, tem alternado jogos entre a equipe profissional e o time sub-23. Já o segundo, contratado como um dos reforços para a temporada, tem entrado nos minutos finais das últimas partidas. Contra um adversário que não deve exigir tanto, a proteção do sistema defensivo, diferente do que foi contra o São Paulo, Mancini pode até colocar um atleta mais ofensivo, com mais chegada ao ataque. Assim, meias como Luan e Matheus Vital se colocam na disputa. Até jogadores de velocidade, como Gustavo Silva, podem ganhar chance, já que Ramiro, que tem atuado no setor, também pode exercer a função de volante. Para definir quem herdará a vaga do colombiano, Wagner Mancini ainda tem os treinos deste sábado e domingo, antes do confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 10ª colocação com 33 pontos, a equipe tenta se afastar de vez da zona do rebaixamento. Jô volta de suspensão e tenta buscar sequência com Mancini no Corinthians. Depois de cumprir suspensão e ficar de fora do clássico com o São Paulo, Jô volta a ficar à disposição para o próximo compromisso do Corinthians contra o Goiás, e tenta emplacar a sua primeira sequência de titular sob comando de Wagner Mancini. Se no sistema defensivo, o técnico corintiano conseguiu ajustar os problemas, o desafio agora está no setor de ataque, e o centroavante pode ser peça importante para ajustar a produção ofensiva do Timão.
Para isso, Jô tenta embalar uma sequência que ainda não teve desde a chegada de Wagner Mancini. O centroavante foi titular na estreia do treinador, quando a equipe venceu o Atlético Paranaense fora de casa. No entanto, naquela partida, sofreu uma contratura muscular na panturrilha direita, que o tirou dos 6 jogos seguintes. Quando estava prestes a se recuperar, Jô voltou a testar positivo para a Covid-19 e ficou ausente de mais 3 compromissos. Assim, o camisa 77 só voltou a atuar contra o Coritiba e na rodada seguinte, contra o Fortaleza, foi expulso, ficando de fora também do majestoso. Na ausência de Jô, Wagner Mancini testou diversas alternativas, mas nenhuma delas se firmou. Davó foi quem teve mais oportunidades, mas depois de 4 jogos em sequência, ficou no banco contra Coritiba e Fortaleza, e sequer foi relacionado para encarar o São Paulo. No majestoso, Léo Natel atuou na função mais centralizada. Em outros jogos, Everaldo, Bozelli e Gustavo Mantuan também foram testados. Se conseguir a sequência de jogos tão desejada, Jô tenta aumentar também o desempenho, que começou em bom nível no início de sua terceira passagem pelo clube, mas depois caiu. Foram 4 gols nos primeiros 7 jogos, mas nos 14 seguintes, o centroavante só foi às redes uma vez.